Orçamento em BIM é a mesma coisa que BIM 5D? Será que é a mesma coisa? Se você tem essa dúvida, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo sobre esse assunto. E claro, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, já ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Bom, vamos lá. Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso explicar o que é o BIM. Afinal, nós estamos falando de orçamento em BIM, BIM 5D, o que é o BIM? Palavra BIM, né, a sigla BIM, melhor dizendo, ela significa modelagem da informação da construção. E o que é isso em palavras mais simples? Isso significa que nós temos uma modelagem, então uma construção virtual tridimensional, aquela construção bem bacana, né, que a gente consegue visualizar o projeto, e então a gente tem informações embutidas nessa modelagem. Então, o BIM quer dizer isso, né? Além do visual, para trazer a parte de compatibilização, que é muito importante, a gente também tem as informações naquela modelagem, né? Naqueles elementos que estão ali naquela construção virtual. Então, o BIM quer dizer isso, tá? Então, isso é o BIM, uma construção virtual, né? Que você tem ali realmente as informações modeladas no projeto, certo? E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa primeiro entender o que é o BIM, para eu trazer aqui o que é o BIM 5D ou orçamento em BIM, né? Vamos tratar aqui. E antes de eu responder essa pergunta, eu precisava explicar para vocês isso, porque no mercado a gente tem algumas empresas que têm um certo nível de maturidade mais baixo referente ao BIM, que utilizam ali essas modelagens, esses projetos, melhor dizendo, mais isoladamente, mas que utilizam o BIM. Então, por exemplo, alguma disciplina ou arquitetura ou instalação elétrica, hidrossanitária ou estrutural que já trabalha nessa modelagem. Então, a gente tem empresas que trabalham tanto num nível mais baixo do BIM, né, de maturidade BIM, como temos empresas que trabalham num nível mais alto, que tem uma maturidade maior sobre o BIM, aonde já entra um outro nível, que é trabalhar em colaboração com todas as disciplinas. Então, olha só, isso é importante. Por quê? Porque a gente tem formas de trabalhar com o BIM. Então isso é muito importante a gente se atentar. E eu vejo que muitas pessoas acabam se confundindo, às vezes por atuar num nível de maturidade somente, não em outros. Então eu vou falar aqui para vocês que na verdade a gente tem esses níveis no mercado, assim como também a gente trabalha níveis de orçamento, né? Quanto mais detalhado um orçamento ou menos detalhado, a gente tem níveis ali de orçamento. Então é a mesma coisa, níveis de maturidade, de informações e tudo mais. Então eu precisei explicar isso para vocês entenderem primeiro o que é o BIM. E o que acontece quando a gente faz um orçamento em BIM? Quando a gente faz um orçamento em BIM, nada mais é do que a gente fazer um orçamento utilizando um projeto em BIM, que pode estar de forma mais isoladamente um projeto ou outro tendo essa modelagem tridimensional com as informações, como pode estar já todos os projetos em BIM. Então, quando a gente faz o orçamento, a gente utiliza, na vez de ser aquele projeto somente de uma forma lá em planta em 2D, a gente pode ter um projeto em BIM, ou um, ou mais, ou todos. Então, a gente utiliza dessas informações para fazer o orçamento. E aí que vem a pergunta, mas o orçamento em BIM é a mesma coisa que o BIM 5D? E eu vou dizer para vocês, sim, é a mesma coisa. E eu vejo que muitas pessoas acabam confundindo, talvez pela nomenclatura, mas assim como o BIM 5D é o orçamento em BIM, é a mesma coisa como o BIM 4D é o planejamento em BIM. Então a gente traz essa parte, essa visão do que é o orçamento em BIM e do que é o planejamento em BIM. Só eu preciso atentar vocês de uma coisa. Quando a gente já utiliza um projeto em BIM, sendo ali um projeto mais isoladamente ou sendo todos os projetos, enfim, a gente tem fluxos de orçamento que são diferentes. Então, se eu tenho um projeto em BIM e os demais às vezes não, a gente tem um fluxo de trabalhar diferente. Um, a gente vai ter um projeto, vai ter que fazer o levantamento, o outro, a gente vai ter que ler as informações do modelo, mas acaba sendo a mesma coisa, a parte do orçamento em BIM e BIM 5D, mas é a questão dos fluxos que acaba mudando. Agora, se eu vou trabalhar com um projeto que ele é totalmente, todas as disciplinas em BIM,
eu vou estar lendo todas as informações do próprio modelo, então eu preciso validar todas as informações do modelo. Então o que muda são os fluxos de como a gente trabalha esse orçamento. Mas o BIM 5D é a mesma coisa que o orçamento em BIM. E eu vou falar aqui para vocês que essa área de orçamento é uma área, gente, muito escassa. Vou aproveitar aqui e falar para vocês. Falta profissionais no mercado. E ainda mais falta profissionais que trabalham nessa área já com o BIM. E é uma coisa que está crescendo muito no mercado. Então, provavelmente você já ouviu falar, talvez já teve essa dúvida. Então, assim, aproveita para entrar nessa onda do BIM que está crescendo cada vez mais, assim como o BIM 5D tem crescido e muito. Aproveita para entrar realmente nesse mercado que está muito a crescer ainda. Então eu deixo aqui essa informação aí para vocês. É a mesma coisa, mas tem fluxos diferentes. E se vocês têm alguma dúvida sobre o BIM 5D ou orçamento em BIM, manda aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês. E claro, se esse vídeo foi útil, já deixa o like aí e até a próxima!